é o nosso encontro todos os domingos de manhã da série Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Hoje nós iremos iniciar um novo capítulo que tem como título Comunicações Espíritas. Nesse capítulo, Kardec, junto à espiritualidade, vem nos explicar como os espíritos se comunicam. E ele começa esse capítulo dizendo que todas as manifestações revelam uma intenção ou uma vontade de dizer alguma coisa, de se comunicar. Então, que essas manifestações materiais, tão puramente materiais, é uma espécie de comunicação mais grosseira, que no decorrer da evolução, do entendimento, da comunicação desses espíritos, dos tipos de espíritos, consegue-se então ter uma comunicação verbal, uma comunicação mais fácil de ser entendida, Porque as batidas, a movimentação dos objetos tem mais dificuldade, menos clareza. E conforme foi-se então se estudando, vai entendendo e conseguindo entrar ali em sintonia com essa espiritualidade, você vai conseguindo ter uma comunicação diferente, Você vai conseguindo ali aprimorar, evoluir essa comunicação. E aí consegue-se ter uma comunicação mais regular. Então, eles perceberam que com eles tendo uma disciplina, uma regularização, então, por exemplo, não adianta nós agora, a gente quer, tô a fim de conversar com fulano que já desencarnou, vou bater um telefonema para ele. Não é assim que funciona, Sempre a comunicação é de lá para cá. Então, as comunicações, os estudos, os grupos mediúnicos, eles têm dia e horário certo, porque a espiritualidade também toda está preparada para esse tipo de comunicação. E assim, consegue-se observar através do tipo de comunicação, pela fala, pelos gestos, pelo tom da voz, o tipo de espiritualidade. Então, conforme foi se estudando, conforme a gente também vai estudando, conforme a gente também vai refinando ali a nossa observação, o nosso olhar, os nossos ouvidos, a gente consegue observar o tipo de espírito que está se comunicando. Então, aquele espírito que é um nível superior, ele vai ter uma comunicação, uma voz, um tom mais agradável, as palavras, o modo que ele fala. Já o espírito inferior, ele já vai ter aquela comunicação mais grosseira, mais rude, com as suas palavras. Então, ele vai ter um outro tipo de comunicação. E por mais que um espírito inferior, ele tente enganar, passando por um espírito benevolente, um espírito superior, um espírito mais evoluído, com o passar, no decorrer da conversa, você vai conseguir notar pelas palavras que ele usa, que não é aquele espírito. Ele cita até um exemplo que, através de comunicações, eles conseguiram, sem tá visual, tendo uma comunicação visual, sem que o espírito só estava ali fazendo uma comunicação auditiva, sem que eles pudessem ver, eles conseguiram, pelo tom da voz, perceber que não era mais aquele espírito que falava. Ele dá até como exemplo, por exemplo, você está dentro de uma sala, várias pessoas ali na sala, e você está do lado de fora dessa sala. E aí você percebe a conversa, pelo tom, pela palavra, pelo jeito da palavra que usa, pela fala, você sabe que trocou ali a pessoa que estava se comunicando. Ele explica que é mais ou menos da mesma forma com a espiritualidade, pelo tom, pelo jeito da expressão que esse espírito vai usar, que a gente vai conseguir ali comunicar com esse espírito e saber quando aquela pessoa que está falando ou é outra pessoa. E ele explica que os espíritos que têm maior superioridade, eles não têm ódio nas suas palavras, eles têm uma conversa agradável, eles lamentam algumas coisas, algumas situações, mas eles não ficam se lamentando, murmurando. E que não adianta, mesmo que eles sejam um espírito mais evoluído, talvez a gente ficar perguntando muitas coisas ou coisas superiores para eles, porque eles também estão em um grau de evolução ainda inferior a um espírito puro, por exemplo, Então, o nosso grau de inferioridade hoje, a gente não vai
conseguir chegar e falar para um espírito puro e falar assim, ó, me passa aí a cola de como que eu faço para ser igual a você. A espiritualidade é muito sábia e jamais faria isso, né? A gente não pode pular etapas, né? E ele vem citar aqui que para a gente poder julgar um espírito, a gente primeiro precisa saber julgar as nossas atitudes. Por quê? Às vezes você vai querer julgar um espírito pela atitude dele, mas não tem aquela situação que a gente, como ser imperfeito que somos, às vezes, tipo assim, eu gosto de amarelo. Aí a pessoa fala, não, não gosto de amarelo, eu gosto de azul. Então, porque cada um simpatiza por uma situação. Então, não necessariamente que às vezes a gente vai querer julgar um espírito porque você não gostou do jeito que ele fala que ele é um espírito inferior, né? Então, isso não quer dizer a gente julgar ele, a gente também tem que ter um olhar mais apurado, né? Ser uma pessoa ali que não vai colocar, tipo assim, impor por que você acha. Então, ele quer dizer assim, que a gente não pode pôr a nossa opinião sobre aquela situação. A gente tem que julgar, analisar os fatos, mas a gente tem que estar ali neutro na situação, né? Antes da gente julgar. Porque às vezes a gente vê com maus olhos uma situação que a gente não gostou, mas isso não quer dizer que ele não é uma pessoa, um espírito bom, um espírito mais evoluído, tá? Então a gente pede pra gente manter essa neutralidade antes de estar julgando, analisando também a situação, né? E ele vem nos dizer que às vezes a comunicação, de você estar querendo uma comunicação com um espírito que na encarnação ele foi um sábio, uma pessoa muito inteligente, não quer dizer que ele é uma pessoa mais evoluída, né? Um espírito muito mais superior. Então você quer ter esse tipo de comunicação, porque como ele é mais inteligente, ele vai te dar uma comunicação que vai te favorecer. E não necessariamente. Às vezes um espírito que encarnado, ele era um sábio, uma pessoa muito inteligente, ele não tinha desenvolvido a sua parte moral. Então, não adianta a gente julgar por esse lado, achando que porque ele é muito inteligente, que a moral dele está evoluída igualmente. E necessariamente, às vezes, não está. E ele ainda cita uma frase que está assim, o espírito é tão menos perfeito quanto menos desprendido da matéria. Então ele vem nos explicar que nós vamos estar conseguindo nosso grau de evolução quando a gente está mais evoluído, quando a gente for desprendido mais da nossa matéria, dos nossos bens materiais, da matéria em si, né? do corpo, de tudo mais. E ele vem explicar sobre a parte da morte, dando sequência. E ele vem falar para nós sobre o estado da morte que se encontra o espírito. Essa parte do estado da morte nós vamos ver no próximo capítulo, que ele vai explicar como que o espírito já mais evoluído se encontra no estado da morte, como que aquele espírito menos evoluído se encontra no estado da morte e como eles geram o seu tipo de comunicação. E para a gente não passar em branco, né? Hoje é domingo, dia da gente comemorar a existência dos nossos pais, do nosso pai superior também, né? Já que ele é nosso pai. Vamos aqui a um poema para homenagear a todos os pais. Pai, 3 letras apenas, de Mário Quintana. Pai são 3 letras apenas. A desses nome bendito, também o céu tem 3 letras. E nele cabe um amor infinito para louvar o nosso Pai. Todo bem que se disser nunca há de ser tão grande como o bem que ele nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus que és do tamanho do céu e apenas menor que Deus. De Mário Quintana. Achei super bonito, simples, mas que traz uma profunda reflexão, né? Então, o meu super parabéns a todos os papais aqui encarnados, desencarnados, que recebam o nosso amor, o nosso carinho infinitamente nesse dia que é celebrado o Dia dos Pais. Um ótimo e abençoado domingo a todos nós e mais uma vez, gratidão.